Então, galera, eu vou falar hoje para vocês aqui como eu apliquei limites para equilibrar a minha vida. Deixa eu mexer na câmera ali que está gravando. Essa foi uma talk que eu fiz ano passado em alguns eventos. Eu fiz no Agile Floripa e no TDC Floripa, na trilha de carreiras. Eu sou o Caco, sou Enterprise Agile Coach aqui na RD. Eu vou contar um pouquinho da história e talvez possa ajudar aí quem não tem muita clareza para frente e quer um mapa. Mas tudo que motivou esse papo e essa tal que eu vou fazer aqui começou de forma consistente em 2015 e eu consolidei em 2017. E aí, muito da base do que eu apliquei está a base do livro Essencialismo. Uma das frases principais que tem lá nesse livro é: se você não estabelece prioridades, alguém fará isso por nós. Então, essa foi a base de tudo, assim, de tudo que eu construí, que eu vou falar aqui para vocês. Então, 2018 e 2019 foram anos muito bons para mim e eles foram bons não só necessariamente profissionalmente, né? Eu já tive de forma consequente, assim, sempre um ano melhor que o outro, de forma profissional. Mas eu acabava tendo bons anos profissionais, mas na vida era sempre uma merda e dava um monte de problema. E talvez você se reconheça com isso, né? Então, nem sempre foi assim, né? Teve vários momentos assim de crise, de estresse. Eu não sei os nomes direito, mas talvez eu tenha tido crises que têm nomes comuns, mas eu nunca fui tratar de fato. O que eu sempre sentia é que em algum momento eu chegava no ápice. E aí acontecia coisas tipo, eu trocava de emprego, ia para outro lugar, aí beleza, daí a vida começava de novo, aí dava 2, 3 anos, de novo algo estourava ali e não tinha um equilíbrio, né? E eu estava bastante incomodado com isso, porque eu já vinha fazendo isso há bastante tempo. Então já são 18 anos aí em tecnologia e eu sou um cara ansioso, gosto de trabalhar com intensidade, então eu faço as coisas com intensidade e isso é uma característica. Gosto de resolver problemas, né, e sou especialista no método Kanban. E aqui tá da RD, o que eu sempre fazia, né, acho que de forma inconsciente, eu sempre queria fazer mais, né? Toda vez que a gente começa a procurar, a gente olha pra gente, como é que eu posso fazer mais? Como é que eu faço mais? Como é que eu faço mais? E aí a gente quer fazer mais e mais. E essa busca por mais, né, acabava me sobrecarregando bastante e gerando vários dos efeitos ali que eu sentia. E ao abrir mão, né, como eu fazia mais e mais, às vezes não tinha um guia, né, assim como a gente acabou de ver na talk do Guilherme aí, às vezes eu não tinha um guia claro, eu abria mão de fazer escolhas, né, e permitia que o interesse de outras pessoas controlassem a minha vida, ou seja, você acaba tomando decisões por decisões dos outros, né? Você não toma decisões por conta própria. E isso vai te levando, né, muitas vezes vai te levando para um caminho. E aí o principal segredo, né, que eu aprendi ali estava em dizer não, né? Muitas vezes a gente até escuta, fala, beleza, você precisa dizer não para as coisas, você precisa melhorar a tua capacidade de escolher. Mas sempre foi muito difícil para mim dizer não. Eu falei, mas como é que diz não? Né? Dizem que a gente tem que fazer mais, daí fazer mais tem que dizer sim, mas como é que se eu disser não, eu vou fazer menos? Fica um negócio meio estranho. E aí, mas o dizer não aqui está na lógica de fazer menos e não em vez mais, não mais. Ter critérios claros para saber quando dizer sim e buscar o que é essencial. Então, na prática, o dizer não, eu transformei aqui, em vez de trazer assim, o que eu vou dizer não, eu criei um framework para dizer assim, para isso tudo aqui, eu vou dizer sim. E para tudo que não é isso, é não. Então foi muito mais, isso foi mais fácil. E é esse framework aí que eu vou mostrar para vocês. Então começou muito numa jornada de autoconhecimento, 2009, usei uma ferramenta DISC, para quem não quiser conhecer, mas é uma ferramenta de perfil que ajuda, então foi a primeira ferramenta que ajudou a me desenvolver. Depois trouxe uma evolução, mas em 2015 eu fiz um mergulho mais profundo, né? Foi
foi um desses ápices aí de crise e tal, que a gente às vezes não sabe para onde quer ir, se quer ir mesmo para algum lugar, se tem algum lugar para ir, se quer ficar lá. E aí eu contratei o Antônio foi meu coach naquele ano, e ele usava uma outra técnica de Enneagrama. Então, o Enneagrama são vários perfis de pessoas, então o Enneagrama ele trouxe, o disco que trouxe primeiro uma referência para mim de, beleza, o que eu era? O Enneagrama, além de que eu era, ele me ajudou a relacionar melhor com as pessoas. Então, e naquele ano lá foi um ano bem importante para mim, que a gente trabalhou alguns meses para construir a minha carreira para frente. Eu gravei um áudio que, em 2015, eu gravei a minha carreira, como é que ia ser minha carreira em 2018, em 2017, em 2016 e em 2015. Então foi um áudio de trás para frente e foi o meu guia, e eu fiz quase tudo que estava lá. Mas uma das coisas que o Antônio me ensinou é que eu cheguei para ele e falei, cara, eu quero não ser ansioso. Eu quero parar de ser ansioso. Pô, esse negócio tá me matando. Ele falou, cara, não vai dar. Acho que essa parte aí não vai dar. Mas tem uma maneira aí boa de a gente usar esse negócio de ansiedade que eu acho que pode ser legal. E aí ele me fez refletir que talvez a ansiedade, né, fosse... A ansiedade eu posso usar como uma força. E eu transformei essa coisa da ansiedade na forma como eu coloco ansiedade, como eu coloco intensidade nas coisas. E ele também me ensinou a monitorar. Então, como que eu posso monitorar melhor a minha ansiedade para saber quando eu estou passando do ponto e agir antes? E também, ao invés de focar nas fraquezas, focar nas forças. Então, foi um ano bastante importante. Aquele ano me ajudou bastante. Aí eu construí a carreira para frente. Aí segue mais um pouco. Aí, 2016, beleza? Foquei na carreira, fiz um monte de coisa, intercâmbio. Mudei de trabalho, peguei um desafio muito legal numa outra empresa e estava naquela de buscar mais e melhor. Então, olhando pelo lado do trabalho, pô, beleza, botei tudo aquilo em prática. Botei foco, intensidade e botei ansiedade ali para praticar. Só que, cara, isso gerou pouquíssimo tempo para a família, ganhei bastante peso, tive de novo picos de ansiedade. Então, nessa época aí, basicamente, considerando o tempo que eu ficava em casa, de fato, assim, tirando o tempo que eu estava dormindo, 2 horas, basicamente, acordado em casa, 1 hora, às vezes. O resto era dormindo ou trabalhando ou me deslocando para trabalhar onde eu trabalhava. Então, e aí, em 2016, aconteceu um negócio... Eu segui, 2017, né, continuei com bastante foco na carreira, mais trabalho, e aí no meu plano lá eu tinha que começar a palestrar. Aí, beleza, eu tinha o plano de fazer 3 palestras, e em 2017 eu fiz 15. Aí eu falei, pô, acho que passei do ponto. E aí, na verdade, aquelas 2 horas que eu tinha, acabei usando para fazer mais coisa. Né? E aí veio mais peso, mais cansaço, mais sono ruim, mais estresse, mais ansiedade. E aí em 2017 chegou o Ian, né? Daí eu falei, cara, agora eu vou ter que parar essa parada aí. Porque, pô, agora tem um filho e tem que... Além do filho, tem minha esposa também, mas o Ian foi a chave, assim. Eu falei, cara, agora eu tenho que resolver isso aí. Porque, cara, se eu ficar fazendo isso aí, meu filho vai crescer e eu nem vou ver ele. Eu vou ver ele, sei lá, por foto, por vídeo. Né? Chegar em casa, ele não vai nem me reconhecer. Aí, naquele período, 2017, eu parei de novo e falei, cara, agora acho que eu tenho que refletir. Eu acho que eu entendi aquilo lá que eu tinha que fazer, mas não é só aquilo, tem mais coisa. Aí esses 3 livros foram grandes inspirações para mim. Foi o Essencialismo, Os Originais e 10% Mais Feliz. Então, basicamente, o Essencialismo, ele tem toda uma história de como você fazer isso, traz um framework. É um livro bem didático e super bom, recomendo muito. O 10% Mais Feliz é do Dan Harris, é um cara que eu me identifico por ele ser ansioso, e ele também basicamente conta a história dele na busca por equilíbrio e como ele fez isso para lidar com ansiedade, estresse e tudo mais. Então, eu até, se eu fosse traduzir, o 10% Mais Feliz devia ser o título A Jornada do Essencialismo, porque ele conta basicamente como que ele fez tudo que está escrito lá no livro do Essencialismo. E os originais, ele fala como inconformistas mudam o mundo, mas uma das sacadas principais do livro, dos originais, eu sempre tinha em mente que eu tinha que estar sempre aprendendo tudo por primeiro e tudo que surgia novo, aprender na frente de todo mundo. Cara, e cada vez mais tem mais informação, mais conteúdo, então a gente não consegue.
Os originais têm uma sacada muito grande que ele fala que, na verdade, não necessariamente são os primeiros que são os melhores, né? E sim aqueles que escolhem bem aquilo que vão se dedicar. E tudo bem em algumas coisas você ser segundo, terceiro, mas você tem que escolher poucas coisas para querer ser primeiro, né? E não querer ser primeiro em tudo. E principalmente como Agile Coach, cara, a disciplina, são muitas disciplinas, muitos conteúdos, seja sobre desenvolvimento de software, a própria agilidade, gestão, produto, estratégia, cara, muita informação. Então você tinha que escolher coisas. Então, e aí no livro ele fala que metade dos problemas decorre na vida porque a gente diz sim muito rápido, né? E não diz não cedo bastante. Então, das grandes lições que eu aprendi nesse ano aí, né, foi que eu tinha que me acostumar mentalmente com essa ideia de menos, né, porque eu falava, não, beleza, eu vou fazer menos, mas eu sempre, a prática era diferente do que eu falava para mim mesmo. Tinha que criar um framework, alguma coisa que me ajudasse. Eu precisava criar um tempo para poder fazer isso, porque eu estava muito ocupado, então quanto mais ocupado eu estava, menos tempo eu tinha para resolver. Eu precisava aprender a dizer não e ter alguma maneira de fazer isso. E precisava colocar limites naquilo que consome a maioria do meu tempo. Colocar limites, né, foi o principal ponto aqui, né, chave de tudo que aconteceu de bom na minha vida nos últimos anos. Aí eu chamei o Antônio de novo e aí ele me ajudou, a minha cabeça estava muito doida, estava tudo lá, mas estava tudo bagunçado. Então, aí o Antônio, ele se casou com a Ariana, que a Ariana é uma italiana. Então, os dois me ajudaram a construir um mapa. Mas hoje, por trás, tem uma essência por trás que eu quero contar para vocês. Então, basicamente, o que eu construí foi quais são os pilares da minha vida. Então, eu defini um objetivo ali, o que eu queria priorizar. Então, eu coloquei ali, Caco, um cara, é um essencialista que é intenso e prioriza a família. E aí eu coloquei as coisas que estão ao redor da minha vida que eu tenho que eu quero dar atenção. Então tem a família, tem meus amigos, tem a minha família essencial ali, que é minha esposa e o Ian, tem o cuidado mental, físico, meditação, atividade e consciência, tem o ócio, nada, para mim é importante às vezes ter tempo sem nada para fazer, para poder pensar e reagir, e tem o lado profissional, que eu ia entrar na RD, então isso aqui foi tipo meses antes de eu entrar na RD. Eu também faço workshops, treinamentos fora, em fins de semana, e participo de eventos, de palestra, ajudo pessoas fora do horário. Então eu tinha que, de alguma forma, conciliar todas essas coisas. Então a primeira coisa que eu fiz foi que eu tinha que fazer menos, né, e tinha que colocar limites. E basicamente, o que consumia todo o tempo que não sobrava para a família? Era a parte do trabalho. Então eu tinha que colocar limites ali na parte do trabalho para que conseguir sobrar tempo para a minha família. Então eu defini algumas características essenciais para mim. Então são características que são minhas e que eu quero valorizá-las. São características, uma delas, analisar sem julgar, escolher bem os problemas que vai resolver. Então, como eu sou um cara que gosta de resolver problemas, se vem um problema, pô, já de cara eu já gosto de resolver, mas eu tenho que escolher, não dá para resolver todos. Tem que saber dizer não, estabelecer os limites e engajar as pessoas em uma causa comum. Muito do meu trabalho acontece, às vezes, com outras pessoas, e agir com intensidade. Então, desse mapa, o que eu peguei a parte profissional? Então, eu coloquei ali, pô, beleza, tem a RD, tem o network. Network, para mim, é muito importante, é uma coisa que eu sinto que é uma missão de vida, que eu uso, que é devolver ao mundo o que o mundo me deu. É muito das coisas que eu aprendi através de outras pessoas, de livros e tal. E com isso, eu entendo que eu tenho que devolver isso que eu aprendi, porque daí se eu faço isso, eu gero um movimento positivo e ganho mais de volta, e gera um ciclo bom. E além disso, ali os treinamentos. Então eu peguei a parte da RD. O que me ferrava geralmente no meu trabalho, né? Como geralmente eu falo com muitas pessoas, tenho bastante agenda. Então, normalmente eu tentava encher a semana inteira de trabalho. E aí, só que na minha semana acontece muita coisas imprevistas. E aí o que acontece quando a tua semana está cheia e tem mais coisas para fazer, coisas imprevistas, você vai ter que usar o tempo da família para fazer isso. E aí você começa a fazer isso, e aí daí você começa a fazer mais, aí você vai roubando mais tempo da família, até que uma hora você
começa a roubar o tempo de fazer a tua alimentação direito, de fazer o esporte, e aí você vai, entra na espiral negativa. Então aí eu coloquei aqui, foi o primeiro limite. Falei, cara, eu vou me comprometer 3 dias, no máximo 3 dias por semana, com atividades e agenda fechada, e 2 dias tem que estar livre para poder suportar as adversidades, aquilo que vai acontecer não previsto, assim eu consigo acomodar aquilo que vem fora do planejado na agenda e trabalho normal e consigo ir para casa. Dentro da RD, é normal, no meu trabalho, dentro da RD, outras empresas que eu passei, cara, a gente começa a trabalhar com produto de engenharia, e depois já vem alguém lá do marketing que quer ajuda, daí quer RH, daí tu já está ajudando a empresa inteira. Aí, além de fazer o que está proposto fazer, tem que fazer mais um monte de coisa. Então, eu deixei bem claro que, pô, meu foco é trabalhar na RD com um time de produto de engenharia, e o restante, infelizmente, eu não vou conseguir dar atenção, porque se eu fizer isso, eu estou dizendo sim para isso e não para o resto todo. Então, esse aqui foi foi a primeira prática ali de colocar limite. Aí, beleza, pô, vamos pro network. Pô, um monte de gente procura a gente para trocar experiência e tal. Pô, tinha vezes que eu trocava ideia com 5, 6 pessoas por semana. Falei, cara, beleza, então vamos ajudar as pessoas, mas vamos ajudar uma por semana. Se vir 10, bota cada uma semana e pronto, beleza. Mas aí, com isso, eu limito o tempo, ou seja, dedico 1 hora por semana para ajudar as pessoas, no máximo. Pô, não precisa fazer 12 palestras, mas então vou botar um limite de no máximo 5. Então, se eu botar no máximo 5 eu consigo encaixar e dá para fazer. E aí então com isso eu tenho que escolher melhor os eventos que eu quero ir, os eventos que eu tenho que palestrar, então faz você ser mais seletivo. Pô, daí depois você começa a palestrar, todo mundo quer te chama para os eventos e quer que você vá participar, ou quer que vai palestrar, então eu coloquei, cara, então eu vou pelo menos, no máximo, 1 por trimestre. Então isso faz eu escolher melhor os eventos que eu quero ir no ano, então faz dar foco. Então isso aqui resolveu outra parte. Pô, geralmente essas coisas seja evento ou palestra, às vezes vai fim de semana, então gasta tempo da família também. E aí treinamento workshop, então aquele workshop de Kanban que eu faço aqui na RD, eu também faço pelo Brasil. Se eu não cuidar, eu posso fazer aquilo toda semana, todo dia, mas eu não quero fazer toda semana, todo dia. Eu quero fazer uma vez por mês. Então, se fazer uma vez por mês, no máximo, tá beleza. Então, com isso, sobra tempo para a família, sobra tempo para aproveitar e curtir. Então, isso era o que roubava o tempo. E aí, com isso, né, quando a gente cria limite, sobra tempo, né, para poder viajar com a família, para ter um tempo de qualidade, né, sem preocupação, sobra tempo para aproveitar as coisas simples. E eu também coloquei um limite ali, por exemplo, pô, às vezes a gente está em casa, está ali com a família, mas está todo mundo sentado no sofá, cada um no celular e tal, não está curtindo aquele momento. Eu também coloquei ali uma regra para mim, pô, deixar o celular mais de lado assim quando eu estou em casa, para poder aproveitar mais o momento e as coisas simples. Quando a gente cria limite, libera tempo para o ócio, né? E o ócio é esse tempo que às vezes a gente fica, não tem nada para fazer. Pô, nada para fazer é um convite a serendipidade. Serendipidade é aquele momento que, cara, você não esperava nada e acontece. Assim, acontece algo legal, acontece algo que, às vezes você simplesmente sai para algum lugar sem destino e acontece várias coisas legais, isso é serendipidade. Né? Você faz coisas ao acaso, dá tempo para você experimentar. Criar limite permite fazer as coisas que eu queria aqui do meu cuidado físico, né? Permite eu fazer meditação, permite fazer exercício, permite eu comer melhor para perder peso, permite eu me perceber melhor os momentos de relaxamento. Então, perceber os momentos de relaxamento, eu sempre percebia muito quando eu estava tenso, mas eu não tinha consciência e eu não ficava percebendo quando eu estava tranquilo. Então eu comecei a tentar perceber quais os momentos que eu estou tranquilo para ter consciência quando está tranquilo também. Liberar as energias negativas. Aí eu estudo coisas de religiosidade, meditação e tal. Então ali tinha Monja Coen, mestres do budismo, mas não que eu seja budista, eu siga isso. São coisas que fazem sentido, uma linha que eu estudo. E ter consciência, né, na minha essência, ou seja, continuar focado e atento. E aí eu estabeleci também algumas prioridades. Então, as prioridades são aquilo
né, que eu sigo e que quero respeitar. Então, ter uma vida focada na família, conseguir estabelecer e respeitar os limites, porque até outras vezes no passado eu tinha tentado fazer esse negócio de limite, mas não respeitava, eu criei uns limites que eram muito bizarros, assim, que não dava de respeitar. Então, essa vez eu criei uns que dava, pô, esses acho que dá para respeitar. E conseguir lidar com as frustrações, né? Às vezes no nosso dia a dia, muitas vezes a gente se frustra com algumas coisas, se frustra com alguém, ou se frustra com você mesmo. E aí eu me culpava muito, ficava me julgando muito isso, e ficava sofrendo, então é uma prioridade minha lidar com isso. Vai acontecer, então tomei consciência que vai acontecer e eu preciso me libertar desse julgamento que fica aprisionando, o cara fica sofrendo. Então, beleza, me frustrei, vai lá, sofre rapidão e libera e sai fora. Vai no banheiro, chora. Tá aí o budismo, né? E aí, então entrou 2018, que foi o ano que eu entrei aqui na RD. Esse foi o mapa que eu criei, o mapa framework. Então, o mapa, ele não é necessariamente uma coisa... Então, isso eu estou seguindo ainda até hoje. Não é algo que necessariamente você tem que ali dar check em tudo, né? Mas é um guia. Cara, você vai habilitando. Principalmente aquela coisa do amarelo ali, que é o cuidado físico, mental. E eu fui habilitando eles. Pô, conforme eu fui resolvendo a parte de baixo, eu fui podendo habilitar partes ali e fui melhorando. Então, 2018, essa aqui foi uma foto que eu postei até no Instagram, no último dia de 2018. Então, foi um ano muito legal, consegui aproveitar bastante coisa, voltei a fazer esporte, né? Comprei um caiaque, consigo usar ele com uma certa frequência. Então, passei bastante tempo, né, com a família e foi algo bom. E 2019 eu repeti essa mesma dose, fiz alguns ajustes nesse mapa, né, mas ele continuou sendo, na sua essência, muito parecido com esse aqui que eu apresentei para vocês. E me ajudou muito, né, a equilibrar a vida e poder ter tanto ser uma pessoa legal, tanto na família, quanto com os meus amigos, quanto no trabalho, e ter alta performance em todos esses cenários. Então, basicamente, né, a dica que eu queria dar para vocês aí é defina o que você vai dizer sim. Né, estabeleça limites, porque assim você vai ter equilíbrio. Né, e aí termino aqui com a frase do livro Essencialismo, que só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. Então, esse é um pouco do que eu queria trazer para vocês aí. Então, galera, muito obrigado. E queria escutar de vocês aí perguntas, quem já tentou algo parecido, enfim, estamos aí. Eu tenho uma dúvida, Caco. Vai lá. Você teve um período da sua vida ali que você correu pra caramba, dormiu pouco e trabalhou muito, né? Tu acha que esse período na sua vida, ele ajudou essa sua seletividade no presente? Sim. Então, tipo assim, se tu tivesse pedido no passado, hoje em dia tu não ia escolher o evento que tu ia. Tu vai no evento que tu é convidado, tá ligado? Hoje acho que é uma pergunta legal, porque assim, a reflexão que eu faço, tipo, eu sempre faço reflexões assim, pô, se eu voltasse lá atrás, né? Deixa eu botar a câmera na sala. Se eu voltasse lá atrás, eu faria tudo de novo? Cara, eu acho que eu faria. Porque eu acho que, acho que a pergunta é pertinente, porque toda essa intensidade, ela permitiu eu esbarrar em um monte de limite da minha vida, assim, de coisas que foi um pouco além, e aí depois você sabe equilibrar, né? Mas isso é uma coisa, acho que faz parte principalmente de quem é intenso, assim, né? Quem trabalha quem tem a intensidade como um valor, uma característica. Porque às vezes você faz demais muitas coisas, né? Então isso... E às vezes você entra no esporte, cara, daí você larga tudo e faz só aquela parada lá, mas larga, não estuda mais nada, só faz no esporte. Então, eu já fui muito disso. Então, eu acho que é importante você beliscar os limites, né? Antes de você estabelecê-los, né? Porque senão você não sabe qual é o limite. Hoje eu estabeleço alguns limites que são antes, que eu sei que eu posso até ir um pouco além. Assim, se eu esbarrar um pouco, eu não vou sofrer ainda. Mas eu sei que quando eu bato no limite, é o gatilho para eu repensar assim, pô, tem algo errado. Eu não quero chegar lá de novo.
mas a intensidade é algo que você curte ser, tipo, você não quer tratar tua ansiedade, vou chamar de ansiedade. Você, no caso, tipo, faz práticas, ou fez práticas, eu não sei exatamente, eu li lá Mindfulness, tipo, você faz isso para continuar tendo foco, não é isso? Tipo, mas não necessariamente controlar a ansiedade. Isso. Porque não dá para controlar a ansiedade. Não dá para controlar onde que você vai, com o que você vai ficar ansioso. Então vamos pegar, quando a gente foi fazer o evento, quando organizamos toda a feira de negócios, aquele All Hands que a gente fez ali no hotel. Cara, fico ansioso pra caralho quando vai fazer aquilo ali. Mas aí é uma ansiedade boa, entendeu? Porque você fica ansioso, bota foco ali, resolve. Daí quando tudo acontece, vem uma realização, assim. Assim como... Aí tem várias coisas que hoje eu faço com intensidade, assim. Então, por exemplo, eu tenho que escolher os esportes que eu vou fazer, porque senão eu quero fazer todos. Então, daí eu escolhi, hoje eu ando de caiaque e ando de bicicleta. Mas, a galera fala, vamos fazer não sei o quê. Cara, eu escolhi 2, né? Eu vou ficar com esses 2 aqui, e daí nesses 2 eu pego e boto intensidade ali e faço bastante eles. Então, hoje, que eu percebi, eu sei que dá para até mexer com a ansiedade, diminuir, mas eu não sei se eu quero. Eu gosto da ansiedade, eu aprendi a gostar e conviver com ela. Então, hoje o que eu tento é escolher bem as coisas que eu vou fazer e aí boto intensidade ali, fico ansioso, mas é divertido. Ansiedade no ponto da psicologia, né, tanto é positivo quanto negativo, porque é um anseio, né, que nos move a empreender, a fazer as coisas. Agora, a ansiedade, que é o excesso de preocupação com tudo, né, que te leva àquela mente, aquele pensamento de só sinal de risco, né, aí que é onde começam os transtornos, é isso que a gente tem que cuidar. Não te ansiar, aquela coisinha que dá um frio na barriga, é gostoso. Né? Eu, para ter mais foco, fazia rapel, vidas passadas. Eu gostava de sentir o medo, né, a adrenalina, para controlar. E aí aquilo me ajudava a fazer 1000 projetos ao mesmo tempo, né? Então era louco, né, com sua mania. Então é legal isso. Então assim, agora eu tenho poucos planos para o futuro, assim, hoje eu escolhi, então, diferente do Julemar ali, essa aqui é uma outra linha. Eu tinha alguns planos, então, por exemplo, em 2015 eu fiz planos. Aí, beleza, hoje eu falo, cara, eu quero mais... Se eu seguir na direção disso aqui que é esse meu mapa, se eu seguir esse meu mapa, eu entendo que eu estou indo na direção correta. E ir na direção correta é mais importante para mim do que o destino. E aí, porque não sei se um dia eu vou chegar em tudo aquilo que eu quero ali, mas eu entendo que se eu ir nesse caminho ali, eu estou indo num caminho bom. Entendeu? Então eu traço menos assim, planos longos, mas eu desde sempre tinha planos assim, estilo naquela Cultura Fiduri ali de 2, 3 anos, então eu sempre fazia isso. Eu ainda faço um pouco de planos mais anualizados assim e tenho um guia maior. Assim. Isso encaixa com a palestra do Juliemar, né? Então, tipo, não importa se você vai chegar daqui a 5 anos e ser um arquiteto, não sei o quê, tipo, o que importa é você estar visando isso, né? Tá atendendo a isso, e você sentindo um processo que faz sentido para você. Tipo. Pega esse exemplo do arquiteto, né? Então você mira nisso. Cara, às vezes, primeiro você fala, beleza, acho que eu quero ser isso, mas não sei como é que é. E aí você começa a tomar decisões, toda decisão que você vai tomar, você tem que se perguntar, isso vai me fazer lá no futuro ser um arquiteto? Não, então não faz. Então isso vai te ajudar, assim, entendeu? Então, eu tenho, por exemplo, aqueles planos lá de 10 anos para frente, planos lá mais longos, por exemplo, eu tenho um plano que é muito simples. Eu quero só trabalhar 8 meses por ano e quero ter 4 meses de férias. Daí, tudo que eu faço hoje é para isso. Se eu vou fazer alguma coisa que está ao desencontro disso, eu falo, cara, então eu vou fazer. Eu vou poder definir meus planos agora. É recalculando rota. Legal. Mais alguma aí, galera? Eu só queria fazer um complemento desse negócio de frio na barriga. Eu li um artigo, não lembro de quem, mas ela falava assim que sobre esse negócio de frio na barriga e se arriscar, que todo CEO ou alguém que quer empreender deveria, pelo menos uma vez na vida, pular de paraquedas. Porque
porque é o momento que tu joga a tua vida, né? E aí tu sente o que é um frio na barriga mesmo, né? Então se tu quer empreender, primeiro se jogue de paraquedas, e aí se tu conseguir, tu tá pronto para empreender. Também pode ser, vai passear na Cracolândia, sabe? 6 horas da madrugada, né? É, isso. Eu acho mais perigoso pular de paraquedas. Beleza, então, galera, se alguém depois, eu vou publicar esse mapa ali em alta resolução, aí se alguém quiser depois tirar dúvida ou tiver algum, quiser trocar uma ideia sobre, tá, fiquem à vontade aí, a gente conversa. Entra na fila de espera. Já sabe que é 1%. Já sabe que é 1 por semana. Sejam rápidos na fila aí. Agenda até março fechado. Só 2022. Mas aí pra galera que eu abro uma exceção. Bota no horário da RD ali. Não, pode fazer isso, não. Vai chamar o de item. Ela fica nos 3 dias ali da RD, nos 5 dias da RD. Beleza, então, galera. Valeu aí, obrigado a todos. Então tá aberto aí a temporada de